Começa a piora na Europa, sistema do anticristo. Onde outrora foi um berço de muitos santos e santas, beatos e beatas, a linda e grandiosa Europa, agora parece ser alvo inicial das garras do inimigo de nossas almas. Com sua progressão obscura, o sistema do anticristo avança a cada dia e começa a ficar bem mais nítida sua ação anticristã, que inclui uma inversão de todas as coisas, como os valores cristãos e pró-vida, a tradição católica, paralelamente com uma progressiva agenda globalista, sistemática e controladora. Segundo minha ótica, a Europa está sendo este palco de ações do sistema do anticristo. Obviamente que se trata de um plano global, uma nova ordem, portanto está atuando em praticamente todos os níveis das sociedades mundiais, formando, como foi já predito pela Virgem e expliquei aqui, as 10 nações que dominarão um futuro que já começou a mostrar suas tendências sombrias. Sempre é oportuno lembrar que esta é uma batalha espiritual, mas que produz seus efeitos e reflexos em nosso mundo físico e dos sentidos. Como os países da Europa estão sendo, na minha ótica, envoltos por esta nuvem cinzenta de mudanças, e isto é comprovado nas mídias com notícias que montam este quebra-cabeças do sistema do anticristo, também para mim está ficando claro que algum destes países europeus farão parte dos 10 reinos do anticristo, lembrando as palavras da Virgem nas aparições de La Salette. O cerco começa a se fechar, cresce a apostasia e o descaso com Deus e sua igreja. A linha não é mais tênue e tranquila, tudo começa a mudar. Como um sismógrafo descontrolado, a paz será o próximo alvo ou a desculpa, entre aspas, decisiva para um terceiro confronto mundial. Não será algo inédito, já aconteceram 2, só que desta vez o plano é maior e servirá para ações mais devastadoras do sistema do anticristo. Lembramos que estamos rumando para o segundo e derradeiro pré-aviso final, que será inédita viagem de um sumo pontífice à capital daquele país citado em Fátima. E logo após esta viagem, já no retorno, disse a Virgem, mais tarde em Garabandal, que confrontos começarão pela Europa. Vejam, começarão pela Europa. E este último pré-aviso factual desta profética viagem papal ainda não ocorreu, mas notamos que está próximo, porque a Europa começa a dar sinais de fortes mudanças. A Europa demonstra que, de maneira especial, está sendo vitimada pela fúria do sistema bem premeditado do anticristo. E por que usar esta palavra sistema? Porque são variadas ações que estão montando o que chamo de 2 colunas que comandarão estes 10 reinos. O anticristo espiritual, da falsa igreja, que logo se mostrará após uma traumática ruptura dos mandamentos, dos sacramentos e das leis canônicas. E o anticristo governamental, que ditará as novas ordens desta renovada realidade estrutural do mundo em suas múltiplas camadas sociais. Nada escapará aos olhares digitais do sistema do anticristo. E noto, repito, que a Europa parece que está cedendo mais facilmente a estas manobras de comando, tanto na parte espiritual religiosa, como na governamental e conjuntural, de novas regras de convivência. Esta piora que está acentuando-se na Europa, esta aceitação, está sendo mais facilitada porque este sistema ateísta, materialista e hedonista que compõe as entranhas do anticristo vem sendo trabalhada na Europa há muitos anos. E nos últimos tempos, mais precisamente após o ano de 2014, esta desconstrução de valores e conceitos culturais, familiares e pró-vida começou a crescer na Europa. E no final de 2019 e começo de 2020, foi apertado o botão de start vital, o chamado novo normal, isto a nível mundial, que é na prática, espiritualmente falando, o aceleramento dos planos do anticristo. Como se trata de uma luta espiritual de amplo espectro,
o inimigo de nossas almas mirou na Europa, principal berço dos santos e de uma fatia importante da história da Igreja. Não esquecemos nunca de que a sede de Pedro fica na Europa, e que também podemos notar que, por causa deste problema sanitário mundial, que praticamente está parando e colapsando todas as coisas, santuários marianos europeus, em especial, estão praticamente desertos. É um panorama triste, e mais que isto, é um panorama já com traços apocalípticos. Claro, o quarto selo está aberto e em pleno despejamento de seus malefícios. Sim, sobre santuários existem outros espalhados pelo mundo, que estão sofrendo igualmente este quase que estado de abandono. Mas se focalizarmos a Europa, que foi durante séculos o coração da fé católica e mariana na história da Igreja, dos santos e das aparições marcantes de Nossa Senhora, se olharmos atualmente, e aqui cito 3 exemplos, os santuários de Lourdes, Fátima e Medjugorje, sua visão ficará certamente embaçada por causa das lágrimas, porque é desolador, confesso para vocês, ver esses santuários citados praticamente vazios. Sim, não estou negando, preste atenção, repito, não faça confusão, este grave problema sanitário que estamos enfrentando, mas tentando explicar que o fundo, a causa principal também do avanço desse sistema do anticristo é o pecado da humanidade. O pecado gera morte. Muito do que se está passando atualmente, até podemos dizer que tudo que estamos tendo que vivenciar poderia ter sido evitado se as pessoas, a humanidade, o mundo em geral tivesse acolhido, em sua maioria, o chamado do Senhor Jesus no Evangelho, além dos esforços contínuos da Santíssima Virgem Mãe em suas variadas aparições ao longo dos anos, suplicando para que seus filhos e filhas retornassem a Deus e a sua Igreja. Mas não, infelizmente a chamada Boa Nova do Evangelho, a salvação que é Cristo, apesar de todas as vindas de Nossa Senhora, ainda não é nem citada. Deus foi esquecido, e o sistema do anticristo ganha terreno a cada dia. E alguém pergunta, mas ainda temos tempo? Sim, entretanto, a negação a Jesus e os apelos da Mãe do Céu permanecem. Pegamos a Europa, que é o objeto de análise preliminar neste vídeo, como exemplo, escancarado disto que estou falando. Catedrais majestosas, belíssimas igrejas milenares, riquezas até de cunho cultural e artístico, que foram ambientes de muita fé e santidade de vida, hoje estão desertos, outros viraram ruínas e muitos tornaram-se cafeterias, restaurantes, etc. Sim, não somente na Europa, mas se analisarmos a Europa, veremos este clima desértico em crescimento numa triste e melancólica profusão. Mas não vamos perder a esperança. Jesus já predisse no Evangelho: não vos preocupeis, pequeno rebanho, porque foi do agrado do Pai dar-vos o reino. Venceremos essas batalhas diárias com os joelhos no chão e terços nas mãos. Não com demasiadas teorias e complexas explicações, mas a vitória do tempo do triunfo pode ser antecipada se rezarmos, fizermos penitências e colocarmos os valores divinos e eternos na frente dos terrenos e passageiros. Saberemos que a autossustentabilidade, tentar sair das grandes cidades e regiões metropolitanas, faz parte das ações preventivas, mas se você não rezar e colocar em prática os pedidos e advertências do céu, de nada valerá qualquer projeto de sobrevivência. Então, se existe uma receita para a Europa, esta deformada Europa, é a mesma receita para o resto do mundo, numa pequena frase, numa breve expressão que já foi repetida pela Santíssima Virgem, Mãe de nossos corações, milhares de vezes ao longo da história, e que hoje, mais do que nunca, ela é a única saída e a única solução. Meus queridos filhos, retornem a Deus, enquanto ainda não se esgotou o tempo da misericórdia, porque depois poderá ser tarde demais. Sagrado Coração de Jesus, eu confio e espero em vós. Inscreva-se neste canal, deixe seu like, comente.
ative as notificações e compartilhe mais este importante vídeo. Abraços, paz e bem, sigamos unidos.